vamos falar primeiramente da percussão afro-brasileira. Eu toco desde criança. Eu comecei no atabaque, num terreiro de umbanda, na minha cidade natal, Igarapava, cidade que eu amo muito. Já estou em Ribeirão Preto há 21 anos, mas praticamente todos os meses, ou no máximo de 2 em 2 meses, eu dou um pulo lá porque eu tenho pessoas queridas lá, muitos amigos ainda, né? Então sempre estou lá com a minha família. E a gente participava de um terreiro de umbanda, era tenda de umbanda Santa Bárbara, né? E lá tinha muitos atabaques e eu ficava sempre observando os curimbeiros tocar, né? E um deles era meu finado irmão mais velho, só que a gente tinha uma diferença de 4 anos, então eu era criança, ele já tocava e eu ficava lá na assistência junto com os consulentes, só observando, batendo na perna. E no outro dia eu ia para a escola de manhã, quando eu voltava da escola, balde, né? Quem nunca tocou num balde? Balde no meio das pernas. É escola. É escola. E aí e tinha aquela situação, né? Como eu era o irmão caçula, 4 anos mais novo, já não estava dando muito certo as idades. Meu irmão já jovenzinho, adolescente, e eu ainda criança, né? Então, e eu era atentado pra caramba, pra variar. Então, ele não me dava muita moral, ele não me ensinava. O máximo que ele fazia, às vezes eu chamava ele só de negão. E ele me chamava de negão também, você entendeu? Os dois baixinhos, apesar que ele era mais alto, mas assim, só me chamava de negão e eu chamava ele de negão. Aí eu falava, ô negão, tá certo aqui? Tá certo aqui? Ele só olhava, não tá certo não, e ia embora. Aí um certo dia, outra vez eu ia na gira de novo assistir, naquela época eu só entrava na gira dos pretos velhos, né? Criança só entrava na gira dos pretos velhos, então eu só ia na segunda-feira, porque nesse terreiro a macumba era todo dia. Era segunda, quarta e sexta umbanda, terça e quinta e sábado tinha um trabalho lá, meio que kardecismo de uma forma mais arcaica, mas muito eficiente, e no domingo tinha o catecismo para as crianças. Então era macumba todo dia, de segunda a segunda, né? Mas a gente só ia no catecismo e na gira dos preto velho. Aí eu ia na outra gira, escutava e acho que agora é assim, e depois ia treinar. Aí quando eu achava que estava bom, eu falava, e aí negão, tá certo agora? Ele falava, agora tá, mas o som tá feio, mas tá certo as notas. E eu fui aprendendo assim, até que chegou um certo momento, ainda menor de idade, eu já estava tocando nesse terreiro, e depois eu tive uma breve, mas uma importante passagem na fanfarra municipal de Igarapava, então eu acabei pegando uma certa vivência em trabalhar em grupo, ensaiar em grupo, que é bem interessante isso. E aos 18 eu fui servir o tiro de guerra. Adivinha onde eu fui parar? Na fanfarra do tiro de guerra. Na fanfarra do tiro de guerra, não teve jeito, né? E do tiro de guerra, nessa época eu já estava naqueles pagodes de porta de casa, né? Que pra lá não rolava muito assim o samba raiz que a gente gosta, mas isso lá em Igarapava. Lá em Igarapava ainda, eu lembro daquela febre quando surgiu Raça Negra, depois já veio de Uberlândia ali só para contrariar, aí depois mais um pouquinho para frente já grupo Raça, que já tocava nas rádios lá, porque lá é uma cidade pequena, então a gente só tinha para curtir aquilo que tocava na rádio, né? Mas era o que tinha de samba, então já comecei a ir para os pagodes da vida, né? Conheci fundo de quintal, e fui atrás de aprender o repique de mão, no qual foi o primeiro instrumento de samba que eu aprendi a tocar, sozinho também, ouvindo uma fita do fundo de quintal, mas esse é um assunto para outra hora, deixa para depois. Enfim, aos 18 anos, já no tiro de guerra, eu ingressei na capoeira. E na capoeira, os ritmos, né? Muita gente comumente chama de toque, mas para quem é da música, né, sabe que nós chamamos de ritmos. Os ritmos são os mesmos ritmos da umbanda e quimbanda, que é o afro popular, o afro brasileiro popular, né? E aí eu já sabia um pouco, que eu tocava no terreiro e entrei na capoeira, tinha bastante, porque além de a capoeira Angola e regional,
né, tinha o folclore maculelê, o samba de roda, né, e o maculelê dá para fazer tanto no barravento como o congo. Sim. E aí eu comecei a engrenar nessa arte do tambor, já com uma cara assim mais responsável, né, mais responsável, buscando um lado mais profissional. Bom, foi aí que eu comecei a batucada com os atabaques. Até então aí foi somente o atabaque e o repique de mão. E o cavaco que eu tentei também, mas depois acabei parando. Tá lá guardado, o Renatinho desistiu de me ensinar. Esse cavaco tem história. Tem, muita. Tem história.